No século passado, os organistas utilizavam esse harmônio portátil, mais ou menos na década de 50, 60. O organista chegava para tocar, ele abria, em primeiro lugar, esta parte onde ficava o pedal, porque ele deveria pedalar para produzir o som. Depois, ele teria que abrir aqui essa parte, não é? Abrir essa parte aqui, que já está aberta, e o próximo passo seria tirar o harmônio, né, do local onde ele foi colocado. Eu estou com um pouco de dificuldade, porque eu não sou da época, né? Eu sou do século passado, mas não dessa época especificamente. Depois, ele abria o harmônio para a sua execução. Colocava a música aqui e tocava. Assim era a forma utilizada desse harmônio nas igrejas no passado. Quantas vidas foram tocadas pelo pastor Onofre Cisterna? Ele era o proprietário do harmônio. A família Cisterna doou para o acervo Tenda do Ferreiro. E nós aqui agradecemos a eles por essa dedicação do seu patrimônio, a fim de que outras pessoas possam conhecer o harmônio. E ele, após a doação, foi restaurado. E agradecemos também pelo restaurador Yuri Fulone Guimarães Souza, pelo ótimo trabalho feito. E agora ele pode ser executado como nós o fizemos nesta hora. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus, do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem pecador, arrependido já, se chegue ao Salvador, pois quem o receber no reino vai viver, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, que o lar celeste tem, a bênção imortal, o gozo eterno além. No céu tem galardão, que flui a redenção, venho em serviço do meu rei. É a mensagem que me deu, provinda lá dos altos céus, que vos reconcilieis com o Senhor é meu, reconciliai-vos já com Deus. Olá, amigos de estudos bíblicos. Estamos em mais uma escola dominical online. Você que chega agora, seja bem-vindo ao estudo conosco. E você que está há tempos, tem aprendido muito acerca da palavra de Deus. E eu vou convidá-los a abrirem as suas Bíblias hoje. Vamos abrir aí as suas Bíblias. Quem tem a Bíblia como a minha,
abra, e quem tem a Bíblia virtual também abra a sua Bíblia. E hoje eu quero convidá-los a lerem comigo para o estudo na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 13. Carta do apóstolo São Paulo, Novo Testamento, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. E vamos estudar hoje como organizar a vida financeira. Como organizar a vida financeira. Um assunto bem atual. Bíblia aberta, então nós vamos ler o texto. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 a 13. Ora, muito me regozijo no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas nos faltava oportunidade. O apóstolo São Paulo estava preso em Roma e os irmãos de Filipos, da igreja dos Filipenses, levou uma oferta a ele a Roma. Nós todos bem conhecemos a história. O Epafrodito foi aquele que viajou 1.300 quilômetros para chegar até Roma e levar a oferta dos irmãos de Filipos ao apóstolo São Paulo. Versículo 11. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. O apóstolo São Paulo já aprendeu a trabalhar muito bem as lutas da vida. Versículo 12. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E agora nós temos o segredo do apóstolo São Paulo para passar por qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas traduções colocam, tudo posso naquele que me fortalece. Bíblia lida. Vamos agora pedir a direção de Deus no estudo de hoje. Vamos orar. Senhor, como é bom nós podermos abrir a Tua palavra e entender os Teus propósitos para as nossas vidas. Nos alegramos porque em todo o tempo o Senhor tem falado conosco diariamente. Temos ouvido a Tua voz e o Senhor tem direcionado os nossos caminhos. E nos alegramos porque podemos agora juntos, em Escola Dominical Online, participar, aprender, ter essa comunhão com a Tua palavra e contigo, através do estudo dela. Vem, Senhor, falar conosco, me usa como um canal, a fim de que haja o alimento espiritual que tanto carecemos. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Como organizar a vida financeira? Quando falamos em vida financeira, logo vem à nossa mente, né? O dinheiro. E para muitos, o que significa dinheiro? Para você, a primeira pergunta, para eu poder organizar a minha vida financeira, eu tenho que pensar nisso. O que significa o dinheiro para mim? Quando nós vamos descobrir, estudar uma definição para dinheiro, é uma cédula ou moeda usada como forma de pagamento. É bens materiais, dinheiro, riqueza, dinheiro é fortuna, e assim por diante. Nós temos uma definição da palavra dinheiro. Há um especialista, o Robert Kiyosaki, que coloca para nós uma ideia bem interessante, iniciando o nosso estudo, né? Como organizar a vida financeira, né? Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Então a gente vive numa sociedade em que todos buscam, querem ter dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Essa é a definição desse especialista na área. Mas também, lembrando da Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, esposa de Barack Obama, e ela também tem uma definição bem interessante em relação ao dinheiro. O sucesso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha. Olha a definição, o que significa dinheiro? Quando nós falamos de vida organizada, financeira,
ela tem uma ideia interessante, não a ideia como economista, mas a dela como esposa, como mãe, como advogada que ela é. O sucesso não tem a ver com quanto dinheiro você ganha, mas com a diferença que você faz na vida de outras pessoas. Então aqui nós vamos começando a entender que o dinheiro tem um papel importante. Não é só ganhar o dinheiro, como a sociedade propaga, prega, mas a Michelle vai levar-nos a refletir que o dinheiro tem um papel muito mais significativo, porque ele realmente faz a diferença na vida das outras pessoas. Ele é usado para o bem-estar, para melhorar a vida das pessoas. Por isso, um dos maiores desafios para a sociedade atual, inclusive para os cristãos, que nós estamos falando hoje para os cristãos, é lidar com as finanças de forma próspera, digna e íntegra. É como trabalhar, ter dignidade, ter prosperidade, ter integridade no uso do dinheiro. E a pergunta é, por quê? Ora, porque o dinheiro nos atrai e nos seduz. O dinheiro tem esse lado, ele é atraente, ele é sedutor. E muitas pessoas atraídas por ele, seduzidas por ele, têm enfrentado problemas, têm tido as suas dificuldades e aí está o grande desafio. Por quê? Porque, na verdade, as finanças, elas podem destruir um relacionamento. Quantas famílias foram destruídas porque elas não sabiam organizar a sua vida financeira? Elas não aprenderam, como o apóstolo São Paulo, colocado no texto, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo São Paulo tinha esse aprendizado, esse conhecimento de como administrar a sua vida, pelo que nós percebemos no texto. E a orientação vem para nós hoje, né? Então, muitos relacionamentos estão em destruição por causa das dívidas, a pessoa não soube organizar muito bem, não aprendeu, o excesso dos gastos e a falta de dinheiro ou mesmo a omissão. Segundo o Jeffrey Du, né, ele é um pesquisador na área familiar e ele coloca para nós aí algo importante a ser pensado, refletido agora. Casais com dívidas passam menos tempo juntos. Isso é para se avaliar. Como é que está a sua relação, o seu relacionamento? Você tem gastado, tem passado tempo, os cônjuges uns com os outros, com os filhos? Então, casais com dívidas passam menos juntos. Brigam mais, brigam muito, casais com dívidas. Então, aí a atenção, o estudo de hoje é como administrar a sua vida financeira. Brigam mais e são pior. Ele é um especialista da área, pesquisador, e são menos felizes. Então as pessoas são infelizes porque realmente as dívidas têm atrapalhado os relacionamentos. Relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, relacionamentos dos mais variados que se possa ter. Por isso, nós temos que tomar cuidado e como usá-lo. Então é importante na sociedade hoje, como administrar a sua vida financeira. Por quê? Você tem que tomar cuidado como usá-lo e não deixá-lo usar a família. E o que tem acontecido hoje, que tem causado, o que o John Du fala aí claramente, a infelicidade conjugal do casal, da família, é que a família está deixando o dinheiro usá-la. Ela está deixando, a pessoa não está usando adequadamente, com sabedoria, o dinheiro. Por isso, né, como administrar a sua vida financeira? Primeiro ponto importante para nós que servimos a Deus é a consciência de que Deus é o dono de tudo. Se a gente não tiver essa consciência, terá dificuldade, porque nós não somos donos de nada, nós não temos nada. Tudo nós recebemos. E o Salmo 24:1 chama a atenção a nós para essa verdade, primeira verdade, né? Como administrar a sua vida financeira? Você tem que ter consciência de que Deus é o dono de tudo. E o Salmo 24, o versículo 1 traz para nós: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Primeira coisa, Deus é dono de tudo. E nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então nós estamos aqui para administrar o que Ele nos dá. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 a 18 ainda, vai falar mais a nós dessa segurança. Deus é o dono de tudo. Não digas, pois, o teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Nunca diga que você quer adquirir as riquezas. O que você tem hoje
foi dado por Deus, foi ofertado por Ele, porque Ele é o dono de tudo. Ele oferta a nós o dinheiro, a riqueza, os bens, as coisas que temos. Nunca diga isso, eu consegui, eu alcancei, de maneira nenhuma. Se não tiver a bênção de Deus, não tem alcance algum. Se não for dado por Ele, porque Ele é o dono de tudo. Antes lembrarás o Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá forças para adquirir as riquezas. É Ele que abençoou, nos deu saúde, para que a gente, e sabedoria também, e nos colocou nas posições certas, adequadas, para que a gente pudesse ter o que nós temos hoje, não é? Então, gostaria que também relembrássemos lá 1 Crônicas, capítulo 29, de 11 a 12, quando o rei Davi fala para nós, Deus é o dono de tudo. Então, quando eu estou administrando por um tempo, eu sou mordomo de Deus. Ele me entrega as oportunidades por um tempo, para eu administrar. E diz aí o texto, 1 Crônica, melhor dizendo, capítulo 29, 11 a 12. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Ele tem o controle de tudo, ele dirige tudo, ele ministra tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Então, nós temos que agradecer muito. O que temos recebido é dádiva de Deus. Tu dominas sobre todas as coisas. E o rei Davi termina, lá no versículo 12. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. É Ele que nos concede. Então, a primeira coisa para eu administrar bem a minha vida financeira, eu tenho que ter consciência de tudo que eu tenho, o que eu recebo de Deus, bens, propriedades, salário, é dado por Ele. Porque Ele é o dono de tudo. E em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20, nós vamos aprendendo mais dessa verdade, de que Deus é o dono de tudo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é importante, a gente não é nada, a gente não é nem de nós próprios. Então, o que temos aí é para administrar por um determinado período. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tudo pertence a Deus. Então, quando eu passo a administrar sabiamente a minha vida financeira, como administrar, a primeira coisa que eu tenho que tomar consciência. Nada é meu. Tudo é de Deus. E Ele me dá por um determinado tempo para eu administrar. E mais ainda, quando a gente tem essa consciência, quando você administra a sua vida financeira, você tem a consciência de que Deus sustenta em tudo. Por isso nós precisamos da sabedoria de Deus para trabalhar o que Ele tem nos dado, os talentos, os dons que Ele tem proporcionado a nós e os bens que Ele tem concedido. Quando a gente lê em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19, nós aprendemos. E quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Primeira coisa, olhando para o que a gente tem, casa, carro, sítio, ou você tem uma casa para você, um teto sobre a cabeça, algo, seja da forma que for, é agradecer, porque é um presente de Deus. E quando nós estamos lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, agora no Novo Testamento, a gente leu Eclesiastes 5, 19 no Velho, agora no Novo, olha a outra verdade. Ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes. Que arrogância é essa? Que empáfia é essa? Se Deus não der saúde a você, se Deus não der condição a você, você não conquista aquilo, porque é Ele que te oferta. Nem ponha sua esperança na incerteza. Que dó, que dó. E é tão triste, foi feita uma pesquisa com as pessoas milionárias do mundo, uma revista dessas famosas de economia, e perguntado a eles, um quarto dizia se ele estava contente, feliz ali, ele dizia, não, eu quero 1000% a mais do que eu tenho. Porque ele tem esperança nessa riqueza. Um outro quarto, outra parte dizia, queria mais 500%. E depois a metade estava ali bem, agradecida pelo que tinha. Por quê? Porque não colocava esperança na riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então nós temos que nos alegrar em Deus, buscar a Deus, agradecer a Deus, olhar para tudo que Deus tem ofertado e dar glórias a Deus por tudo aquilo
porque tudo provém de Deus, tudo é dele. Então, o primeiro ponto importante para a gente analisar em relação como administrar a vida financeira é essa. E Deus tem um plano para o nosso dinheiro. Isso é importantíssimo, os nossos bens. Tudo foi ofertado a nós com propósitos. Nada nessa vida foi colocado sem alguma razão de ser. A uns ele deu um pouco mais, a outros mais ou menos, outros menos, enfim. Cada um tem a oferta dada por Deus, o dinheiro dado por Deus, para que ele possa administrar sabiamente. Agora, por quê? Primeiro ponto importante, né? Quando você toma consciência, diz que Deus tem um plano para o dinheiro e para os nossos bens. Primeiro ponto importante, Deus suprirá todas as necessidades. Nós não tememos, sejamos milionários, bilionários, sejamos mais ou menos, ou não tenhamos riqueza, sejamos pobres. Nós temos que tomar consciência de que Deus suprirá todas as necessidades. Não sou eu que estou a falar, é a promessa da palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus cuida das aves, dos pássaros que estão por aí, Deus cuida de tudo. Quem dera nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos essa capacidade de pensar, sentir, dada pelo Deus, o cuidado que Ele tem para conosco. Então Ele supre todas as nossas necessidades, porque Deus é o dono de tudo. Um outro ponto importante que a gente tem que tomar consciência nessa parte da meditação é tudo que nos é ofertado é para sustentar a sua obra no mundo. Quanto mais Deus nos dá, é para a gente mais repartir, para compartilhar com as pessoas. E, ao ler Filipenses capítulo 4, versículo 14, aprendemos. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. O apóstolo São Paulo está aí. Vocês vieram me ajudar. Epafrodito era um membro da igreja, viajou 1.300 quilômetros para chegar até lá de Filipos. Ele saiu de Filipos para chegar lá e levar a oferta, auxiliar as pessoas. Quanto mais Deus oferta a nós, é para eu repartir com as pessoas. Porque eu não posso vestir duas camisas ao mesmo tempo, dois sapatos ao mesmo tempo, é um só. Então, é nesse período que eu tenho aqui que Deus me oferta para eu auxiliar as pessoas em suas necessidades. E em Filipenses 4,15, que a gente leu, eu vou reler, e ele diz assim: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Veja como falou-se em compartilhar, falou em repartir, né, ofertar. As pessoas têm dificuldade, porque o povo é agarrado à grana, é agarrado ao dinheiro. Né? E é tão triste, né, as pessoas estarem nessas condições, e elas deveriam lembrar, não é, que há tantas pessoas precisando do auxílio, carecendo. Então, nós estamos aqui para ofertar a essas pessoas, aos asilos, aos orfanatos, às instituições de caridade, sejam as mais variadas, é o nosso papel auxiliá-las todas. Filipenses 4,17 ainda traz para nós. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. É uma hora de ofertar. Quando nós fomos pela primeira vez na Inglaterra, eu, minha irmã e os amigos, nós fomos fazer um curso, nós fomos convidados para um trabalho ecumênico no teatro da cidade, lá de Swansea, ou Swansea, depende da pronúncia. E houve um trabalho assim, ecumênico, e todas as religiões estavam lá participando. E o que eu descobri naquele dia é que todas as instituições de caridade da cidade de Swansea, ou Swansea, eram mantidas pelas igrejas daquele local. Então isso é ver, é em ação, é a obra em ação. E o nosso amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo cumpre a lei de Deus, e esse é o nosso papel. E em Filipenses 4,18, ainda o apóstolo Paulo ressalta: recebi tudo o que tenho e é mais que suficiente, estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele agora estava suprido dentro da sua carência e necessidade. E uma coisa importante, não é? Nós temos que viver na dependência de Deus. A chave da minha segurança nessa vida é a dependência de Deus.
Nada acontece na nossa vida se não tiver um propósito, um plano de Deus. Tudo que vier, sejam momentos agradáveis, momentos difíceis, mas o que Deus quer é a nossa dependência dele. Quando eu oro todos os dias, quando eu o busco, eu mostro, eu dependo do Senhor. Eu só existo porque o Senhor existe. E a tua graça, a tua misericórdia se renovou a meu favor nesta manhã e eu sou grato a Deus por isso. E essa dependência é fundamental, porque não somos nada sem o que temos, a nossa alma, o nosso corpo é dado pelo Senhor Deus. Por isso, Mateus capítulo 6, 33, Jesus Cristo ressalta para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo que está nessa vida, o Senhor acrescenta, o Senhor atua, mas Deus tem que estar em primeiro na minha vida. O primeiro lugar na minha vida não é a Brahma, não é qualquer cerveja, ou qualquer coisa. O primeiro lugar não sou eu, é Deus. As demais coisas, se eu busco Deus em primeiro lugar, todas essas coisas são acrescentadas. E é importante lembrar que cada um de nós vai prestar conta como ganhamos e usamos os bens materiais. Tudo que Deus oferta a nós vamos prestar conta diante dele. Nós vamos estar diante de Deus nas voltas de Jesus Cristo. Haverá o momento em que nós vamos prestar contas diante do Senhor, do que foi nos dado, ofertado, o que fizemos com tudo isso. Usamos isso para a glória de Deus, para o bem do nosso próximo. Mas veja que, um segundo ponto importante, Deus é o dono de tudo. Ele nos dá tudo para ofertarmos na sua obra, ofertarmos ao nosso próximo e fazermos o nosso trabalho como servos, como filhos de Deus. Mas, em segundo lugar, como administrar a nossa vida financeira? Deve usar corretamente os bens. Isso é chave. Olha aí o advérbio, corretamente os bens. Primeiro ponto importante, não colocar seu coração, amor, nas riquezas. Ai daqueles que amam as riquezas. É trágico ver as pessoas se destruindo por causa do dinheiro. Eclesiastes capítulo 5, 10, o Salomão, o homem mais sábio que existiu, orienta: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Nunca está satisfeito. É a pesquisa que foi feita. Foi perguntado a um quarto daqueles milionários, bilionários, trilionários, eles queriam ganhar mais de 1000%, nunca está satisfeito. A pessoa sempre quer mais, quer mais, quer mais. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido, porque é tudo correr atrás do vento. Eu nunca fui a um funeral que tinha o caminhão de mudança atrás. Eu nunca vi uma pessoa levar, tudo fica aqui, tudo fica para outras pessoas. Tanta luta, batalha, em que o Deus dessa pessoa é o dinheiro. A vida é totalmente, quem ama o dinheiro, o Deus dela é o dinheiro e não subsiste, não dá. Nós não somos como aprendíamos no Walt Disney, o tio Patinhas, que nadava, tomava banho no seu dinheiro. Não dá, não satisfaz. A gente vê os milionários aí, querem mais, porque não satisfaz interiormente a sua vida. O dinheiro não preenche o vazio que há no coração, que é só preenchido por Deus. E em 1 Timóteo 6,10, ele coloca claramente isso a nós. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ter destruído o mundo é o amor ao dinheiro. O dinheiro não é mal. O dinheiro em si. O problema está em que o ser humano tem amor. Ora, senta a sua vida, o seu Deus, e faz qualquer coisa por dinheiro. E algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé. Pior é isso, deixem de servir a Deus. A primeira coisa que eu percebo que as pessoas começam a ter bens, a acrescentar, elas deixam Deus de lado. Elas abandonam as coisas de Deus. E atormentam a si mesmo com muitos sofrimentos. Porque vem sofrimentos. Porque tragicidade é você estar com a conta maravilhosa no banco e o coração totalmente pobre, paupérrimo diante de Deus. Também não ser avarento, né? A gente tem uma história bem interessante sobre o avarento aí no texto bíblico, que em Lucas capítulo 12, 13 a 21, que era aquele homem que estava enriquecendo-se tanto, né? Ele amava, estava agarrado ao seu dinheiro, e aí a colocação de Jesus: louco, ainda nessa noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com o que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Vai partir de repente, né? E Colossenses 3, 5 e 6 ainda
reforça muito bem para a gente não ser avarento. Eu me lembrei até de uma novela antiga, que tinha o seu Nonô, né? Uma novela até de Ivani Ribeiro, né? Que o homem era avarento, realmente ele amava o dinheiro e era capaz de tudo, até passar fome para ter mais, acumular bens. E aí é o que aconteceu com o rapaz da parábola contada por Jesus. Em Colossenses 3, 5 e 6 traduz ainda mais. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, que é o amor ao dinheiro, é o Deus da pessoa, é o chamado mamon, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E é terrível. E as pessoas têm sofrido muito por causa da sua avareza, do seu amor intenso pelo dinheiro. E a ênfase clara, ninguém vai levar nada dessa existência. Nós temos os Rockefellers, riquíssimos, né? Tudo ficou aqui. Né? E foi perguntado a ele, né, o que o satisfaz? Eu quero cada vez mais ganhar dólar, mais dólar. Mas não satisfez a sua alma, não satisfez o seu interior. 1 Timóteo capítulo 6, 7 traduz, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Quando Jó perdeu tudo que tinha, é um exemplo bíblico do Velho Testamento, o livro de Jó é interessante, você puder ler, ele perdeu a sua saúde, perdeu todos os seus bens e perdeu os filhos. Os filhos nessa vida, né? Os perdeu. E ele, quando tomou a notícia, ele falou, no saí do ventre e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou contra Deus. Porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida, Deus tem o controle, Deus sabe de tudo. E não blasfemou contra Deus e nos ensinou que a gente veio sem nada e vamos embora sem nada. O corpo vai ao pó e o espírito vai a Deus que o deu. Os bens materiais honestamente adquiridos, isso é importantíssimo. São bênçãos que Deus concede aos seus servos, honestamente adquiridos. Nada que eu tenho foi adquirido ilicitamente, erradamente. Eu conheci um senhor, dono de postos, uma pessoa muito bem conceituada, e ela dizia sempre assim, eu jamais fico com nada de ninguém. R$ 1 eu devolvo tudo para a pessoa. Eu não quero nada de outra pessoa. Então, tudo que ele adquiriu era com integridade. E ele poderia, e a família pode com alegria hoje desfrutar dos bens abençoados por Deus, porque tudo foi adquirido honestamente. Agora, um terceiro ponto importante, né? Nós temos que seguir as recomendações. Nós estamos aí a pensar nesse ponto importante do nosso estudo. Usar corretamente os bens. Deus é dono de tudo. E Ele está a observar todo o nosso comportamento. Então nós temos que usar corretamente os bens em nossa vida. Por quê? Não é? E nós temos aí algumas orientações para que a gente use bem corretamente nesse tema de hoje, que é como administrar nossa vida financeira. Então nós vamos seguir algumas recomendações importantes. A primeira delas é trabalho. O trabalho dignifica o homem. Provérbios 10, 4 e 10, 5 refletem. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riqueza. Então, para administrar minha vida financeira, eu tenho que trabalhar. Provérbios 10, 5. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Nós estamos vivendo, em espanhol é nini, em português é nem. Nem trabalha e nem estuda. Nós estamos com uma geração que não está de maneira nenhuma disposta a trabalhar. Há pessoas que estão na casa dos pais há 30, 40 anos e não trabalham. Isso é trágico para a sua vida financeira e a sua vida na relação para com Deus. E não queira de maneira nenhuma enriquecer-se depressa. Quantas pessoas estão aí praticando coisas, né, fraudes, em todos os sentidos? Provérbios 21, 5 diz, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E é duro, né? A gente ver aí, o Brasil é um país em que a pessoa rouba, né? O político rouba e vai lá na sua cidade natal, compra bens e tal, né? Então é interessante observar isso. E as pessoas todas sabem que ele agiu desonestamente. Tudo que ele tem ali, comprado, adquirido, é o fato dele não ter sido honesto como um administrador público, né? Então isso
é trágico. Agora, é importante fugir de negócios honestos. Não aceite de maneira nenhuma. Né? Não tem esqueleto nenhum escondido de trás do armário. Provérbios 15, 27 traz para nós. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno virá. É triste, eu vejo. A Polícia Federal vem nas casas, né, depois das 6 da manhã, faz aquelas apreensões, aprende os computadores, aprende tudo da pessoa. E a família, eu fico sempre quando vejo essas cenas, e é claro que para a imprensa isso é fascinante, e eu fico pensando na família, nos filhos, nos parentes, né, a vergonha que é esse tipo de prática. E tudo que a gente faz errado é descoberto, nada fica escondido. O Senhor Deus, claramente na palavra, alerta a nós. E uma coisa também importantíssima, não faça dívidas. A gente viu lá o que o John Du falou, os casais estão enfrentando problemas, então a gente tem que trabalhar corretamente, gastar e não fazer dívidas. Vamos avaliar as nossas dívidas, porque elas atrapalham a nossa vida. Em Romanos capítulo 13, o versículo 8, a Bíblia nos orienta a não fazer dívidas. A ninguém devais coisa alguma. Não deva nada a ninguém. Mas o que a gente tem que realmente dever, a hora que ele coloca, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso sim, o amor. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Mas não faça dívida. Esteja alerta, administre sabiamente esse processo. Porque a dívida, na verdade, ela escraviza o credor e o devedor. É uma briga. Costumeiramente, eu sempre ouvi pessoas dizendo, a pessoa deve, ela nem olha na minha cara, né? Vira a cara para mim. Ela está devendo para mim. Provérbios 22, 7 alerta para nós. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então vamos emprestar realmente e pagar as nossas dívidas. Principalmente nós que dizemos que somos de Deus, filhos de Deus. O nosso comportamento tem que ser um comportamento de honestidade, de integridade e, ao fazer dívida, pagar a dívida. Ou não fazer a dívida. 3, evite. Aí o alerta, né? Como usar os bens corretamente, né, para administrar sabiamente. Evite cartões de créditos. Eles atrapalham a vida. Cheques especiais, o uso do limite. Crediários, financiamento para bens de curta duração. Cheques predatados é uma coisa brasileira, não tem em outro país esse processo. Consórcio conforme o plano. Enfim, vamos estar atentos a isso. Não vamos entrar nessas situações. Vamos entrar se nós tivermos condição, mas caso contrário, não. Provérbios 17, 18 coloca para nós, para a gente não evitar ser fiador. É a Bíblia colocando para nós. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete, se torna fiador do seu próximo. Não é para ser fiador. A Bíblia deixa claro quanto sofrimento, eu já vivi nessa minha experiência, quantas famílias perderam tudo, porque foram fiadores de filhos, de parentes, e os parentes deram cano e eles estão hoje na miséria, porque foram fiadores. Observe também, nada deve ser pago com atraso. A gente combinou o pagamento, nós temos os pagamentos de tudo que está aí, a pagar no tempo certo, evitar pagar com atraso. Não sou eu que estou falando isso, é Provérbios 3, 28, é a Bíblia. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Então pague a dívida, não pague com atraso. Também evite ser caloteiro, né, gente? Olha, dá um mau testemunho tão grande. Puxa, ele está lá pregando, né? Pregando na sua comunidade, falando bonito e tal, mas ele deve para mim. Os credores estão, diariamente as pessoas estão batendo na porta dessa pessoa. E o Salmo 37, 21 coloca, os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão em generosidade. A pessoa acaba perdoando a dívida da pessoa. Então evite. Um quarto ponto importante para a gente usar corretamente os nossos bens, o que a gente recebe de Deus, fazer orçamento. Tudo está ligado ao orçamento, né? Porque sem planejar não dá. Isso é chave. Provérbios capítulo 30, versículos 7 a 8, traz para nós, para a gente resolver viver de forma equilibrada. E aí traz, 2 coisas peço que me des antes que eu morra. É o próprio Salomão falando conosco. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário, não é?
Então a gente tem que viver de forma equilibrada. E o versículo 9 ainda. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. Ele diria, quem é o Senhor, o Yahvé? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, vamos procurar viver de forma equilibrada, trabalhar dentro do nosso orçamento, trabalhar com planejamento, também adquirir somente as coisas básicas. Primeiro, isso é prioridade para administrar bem a minha vida financeira. 1 Timóteo 6, 7, 8 traz para nós. Pois nada trouxemos para esse mundo e dele não podemos levar. Por isso, tendo as coisas básicas, né? Tendo que, primeiro, o que comer, vestir, e sejamos satisfeitos com isso. Agora, veja bem, não gaste mais do que você ganha. Isso é chave para eu ter uma vida equilibrada. Isso é orientado a nós em Provérbios, capítulo 21, o versículo 20. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. Então nós temos que tomar cuidado, saber administrar sabiamente o que nós temos recebido, porque Deus não nos coloca coisas para o nosso suprimento, tendo o que vestir, teto sobre a cabeça, o que comer, nós devemos agradecer a Deus. Algo mais é bênçãos de Deus e é para a gente usar para o nosso bem e para o bem do nosso próximo. Agora, alguns cuidados que a gente tem que tomar na relação de administrar a nossa vida financeira. Primeiro, com os vendedores. Eles estão aí tentando seduzir. Atento às liquidações que aparecem. Será que eu preciso de 5 camisetas que são baratas, 5 calças, 6 camisas? Eu vou precisar daquilo mesmo? Há necessidade realmente de eu participar daquela liquidação? Não compre o que não precisa, por favor. Não gaste naquilo que não precisa. Vamos sabiamente. E observe bem a qualidade do produto. Vamos comprar coisas. Eu tenho camisas que já duram 20 anos. Camisas que eu fui para a Inglaterra, roupas que eu comprei na Inglaterra há 20 anos atrás, ainda estou usando. Então, e no Brasil também, coisas compradas. Eu tenho um cobertor que tem mais de 40 anos, acompanhou-me durante toda a minha vida no seminário, depois da minha vida de trabalho, né? E como servo de Deus, e tem até hoje o cobertor. Quer dizer, comprar coisas com boa qualidade. Cuidado, porque nós temos aí um problema com as propagandas, né? E em Provérbios 20, 14, olha, não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Cuidado com as propagandas, elas são muito bem feitas. Há agências por trás tentando nos seduzir a adquirir o produto. Também cuidados com a inveja, né? A inveja é uma coisa séria. É preferível pôr-se ao lado dos humildes, do simples, do que partilhar de privilégios com gente altiva. Cuidado com a inveja do que o outro tem, não é? Porque a vida, como diz William Shakespeare, to be or not to be, that's a question, né? Ser ou não ser, eis a questão. Não ter ou não ter, eis a questão como a gente vive na sociedade atual. Cuidados também importantes. Faça a lista de compras. Isso é chave. Já está provado realmente que gastaremos de 20% a 30% menos se a gente tiver uma lista escrita e obedecemos a ela, seguimos as regras. Cuidados também. Evite comprar agentes alimentícios quando você estiver com fome. Não vá ao supermercado com fome, porque você vai ser levado a adquirir coisas mais, como antes do almoço ou do jantar. Não vá, almoce bem e vá fazer compra, jante bem, vá fazer compra, é perigoso. São orientações dos especialistas da área. Agora, um ponto importante, né? Administrar corretamente os bens dentro dessa vida de administrar sabiamente. Economize, isso é importante. Não sou eu que oriento, isso é a palavra de Deus, é Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Come-se tudo, vamos economizar, né, adequadamente. Não na alimentação, mas há muitas coisas que podem ser trabalhadas por nós, né? A economia é uma coisa importante. Agora, observe também, poupe sempre, mesmo que seja pouco. Vamos poupar, vamos ensinar nossos filhos a administrar também sabiamente a sua vida financeira. Cadeia de poupança e outro. Aí, as rendas fixas, onde você achar melhor, né? Vamos economizar. Também, porque há momentos que a gente vai precisar nas emergências que aparecem, né? Nós temos para ajudar a nós e ajudar ao nosso próximo também no momento
de emergência. Eclesiastes 9:2 traz a orientação. Todos partiram um destino comum, o justo e o ímpio. Então, todos nós passamos pelos mesmos problemas. O bom e o mal, o puro e o impuro. O que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramento acontece com quem teme fazer. Nós podemos enfrentar problemas sérios e nós temos aí uma reserva, vai nos ajudar nessa hora complexa, complicada de acidentes de carros, problemas de enfermidade da família. Tudo isso vai ser, economize, né, adequadamente. Agora veja bem, procure menos fazer, e é isso aí uma orientação prática para nós, pequenos concertos de casa. Por quê? Porque se você pode fazer, gastar com pessoas que irão fazer para você jardinagens, aí é interessante. A gente lembra dos Estados Unidos que o pessoal ganha fazendo jardinagens e tal, né? Vai lá, eles podem fazer isso. Se você pode fazer, tudo bem, mas se não, você mesmo pode fazer. Lavagem do carro, apagar as lâmpadas necessárias. Por que ficar com tantas lâmpadas acesas em casa? Fechar muito bem as torneirinhas da casa, né? E aí a gente vê os pais, né, falando aos filhos, vocês são filhos aí, apague a luz quando sair do cômodo, fecha bem a torneira, e outras tantas que você pode realmente economizar e te ajudar a ter uma qualidade de vida financeira. E é claro, aquele que é servo de Deus tem que contribuir com fidelidade. Deus não precisa do nosso dinheiro, de jeito nenhum, Deus não precisa do nosso dinheiro. A única coisa que Deus pede a nós é que nós entreguemos os dízimos. Isso é bíblico, mas isso é para quem sentir no coração, tocado. Isso é de coração, ninguém é obrigado a fazer isso. Tem que ser contribuir de acordo com o seu coração. E você pode perguntar, mas existe biblicamente? Existe. Olha, Malaquias capítulo 3:10. Traga o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardar. É bíblico isso. O que é o 10%? É o 10% do que eu recebo. Eu ganho R$1.000, eu entrego a Deus 10%, ou seja, R$100. Ele me oferta 90 para eu ter a minha vida e apenas pede 10. Não que ele precise de dinheiro, mas ele quer saber da nossa fidelidade, da nossa confiança em Deus. Mas isso é coisa do Velho Testamento? Não. O Novo Testamento confirma que a importância de entregar o dízimo é 10%. O dízimo, para quem for fazer. Eu faço isso todo mês, porque eu mantenho a minha fidelidade ao Senhor. E aí, olha bem, Mateus 23:23, você fala, não, é coisa do Velho Testamento. Não, é do Novo. Ai de vocês, é o próprio Jesus falando, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha a ênfase dada agora no texto. Isso é para você, qualquer denominação que você pertence, você entregar para que seja feita a obra de Deus, o trabalho de Deus, o auxílio aos necessitados, carentes. E olha aí, vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Vocês devem dar o dízimo de tudo que tem, mas junto com isso vocês têm que ter justiça, misericórdia e fidelidade. Não negligencie. Então o próprio Cristo, é um texto do Novo Testamento. Olha, Mateus 23:23. A gente ouve muitos pastores pregando Malaquias, mas tem um texto de Mateus 23 também alertando, mas isso é tudo de coração. Eu entrego o meu dízimo porque eu confio em Deus, para que a obra dele seja feita, espalhada, e que as pessoas sejam auxiliadas em suas carências e necessidades. Agora veja bem, concluindo, a nossa vida financeira deve glorificar a Deus. Então a gente viu aí que Deus é dono de tudo, né? E eu tenho que sabiamente usar, trabalhar essa minha vida financeira. Então ela deve ser usada para a glória de Deus. Isso está claro em Provérbios capítulo 3, de 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Entregue a Deus, está com um problema financeiro, administrar, entregue para Deus a sua vida financeira, que vai te dar sabedoria para administrar, para que você use tudo para a glória de Deus, que é o mais importante. Agora vejam bem, o segundo ponto importante, e aí um exercício prático, né, na nossa meditação. Olha lá.
Faça uma avaliação financeira hoje. Agora é o momento de você refletir. O nosso estudo de hoje é para você avaliar sua vida financeira diante de Deus. Porque Ele é dono de tudo. E Ele quer que você use corretamente. Verifique como você está ganhando e gastando os recursos. Vamos fazer uma análise, vamos reunir a família, vamos avaliar, vamos fazer orçamento, vamos fazer planos, projetos, vamos avaliar tudo como tem sido trabalhado. Eu tenho que ser uma pessoa organizada. A internet está cheia de planilhas que podem auxiliá-lo. Um outro ponto importante, estabeleça alvos específicos nessa área. Né? Estabeleça alvos específicos para ser usado a vida financeira para a glória de Deus, para o bem da família, para exercendo o amor a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo. E também elabore um orçamento, mesmo que seja algo simples. Então está na hora de começar a avaliar, discutir em família, discutir com os filhos, debater com a família como um todo, porque é uma forma da gente administrar sabiamente a nossa vida financeira, conforme foi orientado hoje pela palavra de Deus. E uma coisa importante, né? Já enfatizei antes, mas agora finalizando. Entregue sua vida financeira nas mãos de Deus, com o propósito de só depender dele. Entregue a sua vida financeira, deixe que Ele administre para você, que Ele dê sabedoria e que tudo que for você receba seja usado para o bem, para a glória de Deus e para auxiliar o próximo, para viver essa vida realmente que resume tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. Que Deus nos abençoe. Amém. E que possamos, orientados por Deus, ter uma vida financeira organizada com a sua direção. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos encerrar a nossa escola dominical de hoje. Nós vamos fazê-lo online, cantando um hino, a letra do Lowell Mason, lá em 1864, e a música é da Anne Louisa Walker Coghill, em 1854 também, ou melhor, 10 anos antes, e foi adaptado ao Brasil pelo Alfredo Henrique da Silva lá em 1898. E nós vamos, mãos ao trabalho, vamos agora trabalhar juntos com a família em relação à nossa vida financeira, a administração dela com a direção divina. Mãos ao trabalho, jovens, diz o texto. Vai já passando o alvor, eia enquanto tendes vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia com força a trabalhar. Eia quem vindo à noite não há mais lidar. Ele continua. Mãos ao trabalho, homens, firmes enquanto há luz. Eia que é tempo agora de servir Jesus. Ide ao vigor da vida, todos ao bem votar. Eia quem vindo à noite não há mais lidar. E ainda termina o nosso texto. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega ao fim, quando soar um dia da morte o clarim. Vamos, irmãos, à obra por Cristo trabalhar. Eia quem vindo à noite, vamos descansar. Vamos fazer o melhor com a nossa vida financeira para honrar a Deus em tudo e que a gente possa ser um instrumento dele nessa vida aí e estender a mão ao nosso próximo carente e receber o meu auxílio material e principalmente, o mais importante, o espiritual. Antes da gente cantar o hino para encerrar a nossa escola dominical online, nós vamos orar pelas pessoas que precisam da graça do Senhor. Oremos nesse momento. Agradecemos, ó Pai, por essa hora de estudo, que o Senhor possa nos dar sabedoria do alto para a gente administrar sabiamente a vida financeira e que a gente tenha consciência sempre que tudo vem de Ti, nós dependemos do Senhor e o Senhor nos dê toda a orientação para tudo que recebemos, usarmos da forma adequada e para o bem-estar da Tua glória e o bem-estar também do nosso próximo e que a nossa vida seja uma bênção onde nós estivermos. E nós queremos nesse instante, Senhor, agradecer a vida da Liara, a sobrinha da minha amiga Vera Grando. Ela esteve conosco no Brasil, veio e a semana ela voltou para a Inglaterra. Gratos porque a sua mãe está melhor e cuida da saúde dela, que ela possa estar sendo abençoada por Ti lá na Inglaterra, com seu esposo e a sua vida lá guiada por Ti. E agradecemos ao Pai porque a Vera Grando, a tia, pôde deixar a sua casa, o apartamento e ir até o aeroporto, fazia tempos que ela não fazia isso, o aeroporto, estar com a sua sobrinha
ela encontrou força, capacitação do alto para isso. Continua guardando Vera e que ela continue, ó Pai, sendo restaurada fisicamente e espiritualmente, Senhor. Guarda, Senhor, de uma forma toda especial a vida daqueles que aniversariaram nessa semana, e estou lembrado dos meus amigos, companheiros. Nós temos o Regino, que faz aniversário hoje, somos gratos pela vida dele, pelas irmãs do meu amigo George Washington, né? As duas irmãs dele também, que estão a fazer aniversário, nós queremos agradecer. E, ó Pai, nós queremos interceder também, que seja com o Tarcísio no seu tratamento de quimioterapia, com o Paulinho, com a Nilzinha. Cuida do Bragantino, Marcelo, que ele possa estar se recuperando. Guarda a sua vida. E seja, ó Pai, também cuidando do Tiago, Senhor, que essa semana esteve hospitalizado e, graças a Deus, recebeu alta, mas esteja abençoando a sua recuperação. Os filhos dos nossos amigos lá de Porto Feliz, Omar e Marisa. Agradecemos ao Pai também, pedimos que o Senhor possa estar cuidando do pastor, essa semana que sofreu um acidente com a sua família. Senhor, esteja cuidando do pastor, da sua recuperação, Senhor, da sua esposa Suelen. E agradecemos muito, ó Pai, pela vida das suas filhas que já tiveram alta, esteja cuidando, restabelecendo aquelas vidas, Senhor. Guarda a vida do pastor e sua família. E seja também, ó Pai, cuidando do padre Furlan, que teve um problema de queda, que o Senhor possa cuidar, restaurar a sua saúde. Guarda, Senhor, em uma idade avançada, a sua recuperação. E seja, ó Pai, também cuidando, Senhor, do Senhor França, está em recuperação também da sua saúde, esteja dando a ele, Senhor, o anteparo, todo o tratamento para a sua recuperação plena. E nos lembramos, ó Pai, da nossa professora Araci Tunes, que fez a cirurgia da córnea e está havendo nesse momento um problema de aceitação da córnea nos seus olhos. E seja operando, fazendo um milagre, e que essa córnea funcione e ela possa ter a sua visão restaurada, Senhor. E guarda, proteja. E, ó Pai, agradecemos muito pelo teu cuidado com o sul do país. O Senhor nos protegeu, o sul, sudeste, ou a parte do centro-oeste, nesse momento desses ciclones que afetaram o nosso país. Cuida, nos protege, o Senhor cuidou como um todo, mas houve vítimas, Senhor, que o Senhor esteja confortando as famílias, guardando e abençoando a recuperação dessas famílias, Senhor. Guarda, Senhor, de uma forma toda especial o nosso país e seja abençoando as nossas autoridades constituídas em nível federal, estadual e municipal. As abençoe, que elas administrem o país segundo o teu querer e que elas possam fazer o melhor para o Senhor e para o bem da população, Senhor. Guarda a todos aqueles que pediram as nossas orações, nós nos lembramos todos aqui agora, o Senhor sabe, e nos abençoe, nos dirija e nos dá outras oportunidades preciosas, como essa de estarmos estudando a Tua Palavra. Agradecemos ao Pai por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino. Mãos ao trabalho, jovens, vai já passando ao voo. Eia, enquanto tende vossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia, que vindo a noite, não há mais lida. Mãos ao trabalho, homens, firmes enquanto a luz. Eia, que tempo agora de servir Jesus, indo o vigor da vida, todos ao bem voltar. Eia, que vindo a noite, não há mais lida. Mãos ao trabalho todos, breve nos chega ao fim, quando soar o dia da morte o clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar.
vindo a noite, vamos descansar.